Sua mãe era uma dançarina de aluguel e cantora bissexta no antigo Dance Brasil, no Rio de Janeiro. Seu pai era simplesmente o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ele ficou órfão com 2 anos e foi criado aqui, no Morro de São Carlos, por padrinhos. Ele morreu cedo, 46 anos. Mas nesse curto período, escreveu uma das mais belas páginas da nossa música popular brasileira. Os 20 anos da morte de Gonzaguinha é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo, se me der um grito não calo, se mandar calar mas eu falo. Mas se me der a mão aperto, se for franco, direto e aberto, tô contigo amigo e não abro, vamos ver o diabo de perto. Gonzaguinha é um artista muito sincero. Numa de suas músicas, ele fala sobre o homem. Não o homem com H maiúsculo, mas os nossos homens. Nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos, nossos pais. Um homem também chora. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Um homem se humilha se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta. Simone, fale de Gonzaguinha, né? Afinal, você teve uma parceria musical tão intensa com ele, enfim. Fala um pouco como você conheceu ele, como você foi escolhendo as músicas, enfim. Fala você e o Gonzaguinha. Olha, eu tive a felicidade de conhecer Gonzaguinha lá na Odeon, antiga, lá na Mena Barreto. Então a gente se reunia, era Gonzaguinha, Paulo César Pinheiro, Milton Nascimento, Djavan, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Máriozinho Rocha, Golden Boys, era aquela turma toda. Era uma seleção. Era uma delícia, entendeu? E Ivan Lins, então eles chegavam, aquelas feras, né? E aí começavam, tinha um piano, sempre tinha um violão, e começavam a cantar e mostrar as coisas para todos, né? E ali eu conheci o Gonzaguinha, né? Fora discos que eu ouvia dele, a gente começou quase juntos, né? Discos que eu ouvia dele, músicas que eu era apaixonada por ele, sempre fui apaixonada por ele, sempre adorei esse lado do Gonzaguinha feminino, esse lado menino, esse lado irônico. Travesso. Né? Travesso. Menino, menino. Qual é a história da vida, da infância, do pai e da mãe do Gonzaguinha? O Gonzagão, muito antes da carreira decolar, ele começa a ter, eu acho que uma paixão pela Odaleia, que é mãe do Gonzaguinha. E Odaleia fica grávida e logo no começo da relação deles, aí a gente ainda não tem certeza se o filho é dele ou não. Eles brigam porque ela, apesar de estar grávida, ela continua na vida que
ela queria, ela continua cantando, ela continua trabalhando no Dança em Avenida, que era um lugar grande, onde ela quer ser crooner. Ela não, naquela época, ela não para por causa da gravidez. E o Gonzaga, matuto, né, pernambucano, não aceita. Aí eles brigam feio e praticamente se separam. Mas quando o Gonzaguinha nasce, ele vai lá, pega o menino e registra no nome dele. Odaleia Guedes dos Santos, a mãe de Gonzaguinha, morreu muito jovem, vítima de tuberculose. Gonzaguinha tinha 2 anos de idade e, como o pai viajava por todo o Brasil, ele foi criado pelos padrinhos Dina e Xavier. Primeiro, essa coisa dele ter deixado o menino de 2 anos no morro, né? Era uma favela, né? E essa coisa do Gonzaguinha com 2 anos estudar com Dina, né? Eu acho que é uma das músicas mais bonitas. Eu acho essa, Perna no Mundo, né? Diz lá pra Dina que eu volto. Que seu guri não fugiu, só quis saber como é, qual é. Perna no mundo sumir. Ivan, você conhece o Gonzaguinha em que momento da tua vida e da dele? Na rua Jaceguá 27, onde se reuniam vários compositores universitários, na casa do doutor Aloysio Portocarrero, que depois se tornou sogro dele. Sim, né, que ele casou com a Ângela, filha do Aloysio, e aqueles encontros de sexta-feira onde todo mundo ia, e ali realmente é que eu comecei a conhecer por dentro, né, o Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. E aí, como é que era? Era o uma... Luiz Gonzaga do Nascimento? Não, é uma pessoa adorável. Né? Ah, é? De convívio, depois que você entra, porque ele sempre foi uma pessoa muito, assim, muito fechada e muito difícil de entrar, né? E sempre com aquela cara assim de desconfiado, né? Ele sempre teve uma cara de desconfiado. E se não batesse muito bem, ele sempre ficava com aquela cara fechada e tal. As pessoas ficavam meio assim, tinham meio dificuldade de chegar perto. Mas depois que você entrava no convívio dele, ele passava a conhecer você, gostar de você. É uma pessoa adorável, engraçadíssima, né? Assim, de um belo humor, assim, inclusive tem um humor negro. Mas ele era assim, um cara muito engraçado, eu adorava ele. E o povo todo parou pra olhar. Carolina, Gonzagão. Vai Deus. Deu um remexendo, botou na direita. Ela foi, velho? Direito. Vixe Maria. Remexeu de novo e tal, botou na esquerda. Ela foi, velho? Inteira. Vixe. E o povo olhando, prestando atenção. Remexeu mais uma vez, botou no meio. Ela foi, velho? Que ela foi, mas que ele apanhou que nem um corno foi, porque isso não é coisa que se faça no meio de um forró, né? Teu pai é doido, velho, fazer um negócio. Se a gente lembra só por lembrar. Ô, Tarek, situa um pouco a música do Gonzaguinha no momento que ele viveu, enfim, um momento muito difícil da vida brasileira. Coloca ele nesse cenário aí pra gente. O Gonzaguinha começou em 67, as primeiras músicas, e depois em 68 veio logo o AI-5. Quer dizer, ele começou quando a porta fechou, né? Mais violentamente, porque já tinha fechado em 64. E as músicas dele, a partir daí, quer dizer, ele já começou a ser visado porque a censura recrudesceu no Brasil exatamente no momento em que o Gonzaguinha apareceu. E as primeiras músicas dele eram músicas mais difíceis, mais complexas. Ele fez O Trem, que foi uma música que ganhou um festival universitário, que era uma música imensa, cheia de ondulações, assim. E foi compondo, Elis Regina gravou a música dele e tal. E o primeiro LP saiu em 73, que foi um LP, assim, que causou grande impacto, assim, porque tinha músicas realmente muito boas. Em 1973, Gonzaguinha participou do programa Flávio Cavalcante com a música Comportamento Geral. O compacto, gravado pelo compositor, que estava encalhado nas prateleiras das lojas, se esgotou em poucos dias. Gonzaguinha saiu do anonimato e foi convidado para gravar um novo disco. Você tem a Bossa Nova, que
que mudou a música brasileira completamente. Depois da Bossa Nova vem o tropicalismo e vem também o Clube da Esquina. E em seguida vem o MAU, Movimento Artístico Universitário, de que participavam o Gonzaguinha, o Ivan Lins, o Aldir Blanc. Quer dizer, esses eram os mais ilustres, né, do grupo ali, né? E esse pessoal trouxe um caldo de cultura que trazia as influências da Bossa Nova, as influências já do tropicalismo, tudo reprocessado. Vocês dois fizeram sucesso mais ou menos na mesma época? Na mesma época, porque nós pertencíamos ao mesmo grupo, que era o MAU. O MAU foi lançado pela TV Globo em 1971 no programa Som Livre Exportação. O começo da amizade com Ivan Lins e outros artistas teve início numa casa da Tijuca, onde aconteciam reuniões e saraus. Nascia ali o MAU, Movimento Artístico Universitário. Você e o Gonzaguinha eram o quê? Apresentadores? Nós fazíamos parte dos apresentadores, eram vários. Era o MAU como um grupo, quer dizer, e ali se revezava eu, o Gonzaguinha, o César Costa Filho, que eram os três principais. Havia a Elis Regina, havia os Mutantes e tinha a Brazuca, do Antônio Adolfo, e o Tibério Gaspar. Então, ali era... dentro nesse núcleo de artistas, entendeu? Quer dizer, e era interessante porque antes do programa ir para o ar e começar, nós tivemos várias reuniões e a conversa a intenção era essa mesmo, quer dizer, era conduzir, entendeu? A massa estudantil deixá-la sempre em alerta contra a ditadura. Evidentemente que um veículo com o poder da Globo, né, era totalmente assim, observado pelo status quo, né? Evidentemente que rapidamente, em um mês, já tinha um coronel dentro da TV Globo. Por diversas vezes, Gonzaguinha foi convidado a prestar esclarecimentos no DOPS. Para gravar 18 músicas, Gonzaguinha submeteu 72 à censura. Agora me diz uma coisa, é errado dizer que o que mais ficou foi a música romântica do Gonzaguinha e não a música engajada? Eu acho que hoje em dia, quer dizer, como a música mudou, como toda a própria sociedade mudou, não há mais aquela demanda que havia naquela época por esse tipo de música que batia direto contra a ditadura. Então, tinha toda uma população mobilizada quanto a isso e aquelas músicas funcionavam como hinos, né? Hoje em dia, a situação política é completamente diferente, então aquelas músicas já não têm mais a mesma repercussão. Mas mesmo assim, se você ouvir, por exemplo, Comportamento Geral, é uma música sensacional, que pode ser ouvida a qualquer momento, a qualquer hora, entendeu? E ele usou também uma linha de sarcasmo, quer dizer, ele fez muita coisa engraçada, mais pelo lado do humor do que propriamente por um lado mais sério, como fazia o Vandré, por exemplo. Ele fez uma coisa mais sarcástica. E por aí muitas músicas passaram, né? Fizeram sucesso e continuam sendo tocadas até hoje. Vou à luta com essa juventude que não pode dar raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.